bem? Este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Estamos no site futura.org.br/Conexão Futura. Aí você encontra tudo sobre o nosso programa e pode rever quantas vezes quiser os nossos episódios mais recentes. E perder ou ter os documentos roubados pode trazer muita preocupação. Além de ser obrigado a tirar a segunda via, uma dúvida logo vem à cabeça. E se usarem os meus dados para compras e fraudes? Mas e se você não tiver perdido os documentos e mesmo assim descobrir que o seu nome foi usado em compras e transações bancárias que você nunca realizou? Pois é, você pode ter sido vítima de um golpe virtual. Segundo a pesquisa do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, são realizadas cerca de 1.000 tentativas de golpes online por dia no nosso país. Então, o que fazer quando seus dados são roubados e como evitar que os documentos sejam usados para fraude? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Maria Inês Dolce, que é coordenadora institucional da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você, Maria Inês? Muito boa tarde, uma satisfação enorme falar com você e seus ouvintes. Bom, a satisfação é nossa poder contar aí com seus esclarecimentos. Então, para a gente já começar falando em relação a o que fazer, né? A gente sabe que muita gente fica preocupada quando tem os documentos roubados ou mesmo se perder os documentos. Qual é o primeiro passo que todos devem fazer nesse primeiro momento que se deu conta aí de que não está em posse dos seus documentos? Olha, o consumidor, ele tem gratuitamente como entrar em contato com as centrais de proteção ao crédito, no caso do documento ter sido roubado, extraviado. Então, deve fazê-lo imediatamente, tão logo perceba que isso aconteceu. As empresas geralmente consultam essas centrais antes de fornecer o crédito e elas, então, já vão poder tomar conhecimento desse documento roubado ou extraviado de forma que não seja usado indevidamente. Então, contatar o SPC e Serasa, por exemplo, pode ser uma medida preventiva para tentar evitar dor de cabeça. Exatamente. Isso deve ser feito tão logo se perceba que houve um roubo, um extravio. O consumidor, ele acaba, então, já tendo nessas centrais, né, de proteção ao crédito, a indicação de que foi roubado, extraviou o documento e, portanto, se for usado indevidamente, aquele CPF já vai estar bloqueado para novas compras. Então, é importante que o consumidor ele já faça isso. As centrais, elas também disponibilizam um serviço de monitoramento constante do CPF, caso o consumidor não tenha a solução naquele momento do roubo, da perda, durante algum tempo ele pode estar monitorando, deveria entrar em contato com essas centrais. Nesse caso, para ter um monitoramento constante, paga-se um valor mensal. E o consumidor, então, ele vai ser sempre alertado toda vez que forem usar indevidamente o CPF dele. Bom, e junto a isso também é importante a gente mencionar a necessidade de fazer o boletim de ocorrência também junto a uma delegacia. Hoje em dia também tem um serviço facilitado aí pelas delegacias junto à internet, então pode ser também um caminho. Junto com esse boletim, isso pode facilitar também prevenir esse tipo de fraude no futuro, né, Maria Inês? Independente dessa comunicação com as centrais de proteção, o boletim de ocorrência, mesmo porque o consumidor ele vai ter que tirar um novo documento, ele vai ter que portar esse documento por um bom tempo, ele pode, a partir do boletim de ocorrência, já ter a sua segunda via, daqueles documentos que foram roubados, CPF, RG, outros documentos, e portar esse boletim de ocorrência por um período de tempo. Até porque, em algumas situações, ele vai precisar demonstrar que aquele documento foi roubado, extraviado, caso ele perceba que ainda paira sobre ele algumas compras que ele não tenha feito, ou então o acesso, às vezes, para algum financiamento, empréstimo, seja dificultado, ele já vai ter essa versão guardada para poder demonstrar a boa-fé que ele tem e não é simplesmente aí uma pessoa que vai se aproveitar dessa situação para poder fazer compras indevidamente.
Pois a questão das compras e das contratações também de serviços preocupa muita gente quando tem aí seus documentos extraviados. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande, uma vez que eventualmente a pessoa teve os documentos perdidos ou roubados, não fez esse contato junto aos serviços de proteção ao crédito e do próprio consumidor. E se alguém aí por má fé abriu uma conta, fez uma compra, usando os dados, o CPF, o nome daquela pessoa, para ela conseguir provar que não foi ela, isso é um caminho que às vezes pode ser muito lento, tortuoso e trazer uma série de prejuízos para o consumidor, que ele seja ainda mais lesado, né? Como evitar esse tipo de situação, Marinês? Olha, isso pode acontecer. Então, o consumidor que ele tiver alguma compra feita indevidamente, sem a sua autorização, uma vez que os prejuízos são imensuráveis, né, como, por exemplo, o teu próprio nome no SPC ou na Serasa, então ele vai ter que, em algumas situações, até entrar com ação judicial, caso ele tenha um problema maior de comprovar que aquela compra não foi feita por ele. Agora, cabe ao consumidor entrar em contato com vamos dizer, a loja ou a entidade que concedeu aquele crédito para saber de que forma isso aconteceu. Então, tudo que ele fizer, que faça por telefone, mas que depois ele faça também por meio de um documento. Isso é importante. Então, logo ele perceba que ele tem essa situação do nome dele ter sido usado indevidamente, também fazer um boletim de ocorrência, também entrar em contato com aquele fornecedor, enviar por escrito que ele não reconhece aquela compra e, se for o caso, ele tem até que entrar na justiça para provar que ele não foi o causador daquele problema ou não solicitou aquele empréstimo, financiamento ou não efetuou aquelas compras. Pois é, eu pessoalmente conheço alguns casos de pessoas que infelizmente tiveram que passar por essa situação de não ter tido tomado essa providência de evitar o contato aí junto aos serviços de proteção, tiveram sim contratos feitos com seus dados e a pessoa não tinha feito esse tipo de contratação e aí tem que entrar na justiça, isso pode demorar e dar muita dor de cabeça, então é importante levar em consideração essas questões que a Marinês mencionou, de ter sempre esse cuidado em relação a registrar o boletim de ocorrência e registrar junto aos serviços de proteção. Agora, Marinês, por outro lado, em relação ao uso da internet, como eu já mencionei na abertura do programa, também tem crescido muito, né, o número de brasileiros que acessam a rede. A gente sabe que mais da metade da nossa população já está aí com acesso à internet constante. Agora, as compras também aumentam com isso e, infelizmente, o número de tentativas de golpe aí, pelo que eu mencionei já na abertura do programa, 1.000 tentativas de golpes online só no nosso país a cada dia. Como o cidadão comum, o brasileiro que está aí aproveitando essa facilidade de fazer compras pela internet, também pode tentar evitar cair em algum site que vai levar os seus dados aí para alguém que vai fazer um mau uso deles? Olha, na verdade, pela internet o perigo é um pouco maior, porque não é necessário você estar passando ali fisicamente o seu cartão de crédito. Basta você digitar uma senha e o que facilita a fraude. Portanto, a indicação, a orientação da Proteste é que o consumidor, ele antes de fazer qualquer compra, se certifique de que aquele site é seguro por meio do cadeado, entrar nas listas dos órgãos de defesa do consumidor, ver se não paira qualquer tipo de reclamação naquele site, desconfiar de compras de sites que oferecem produtos muito abaixo do preço do mercado. É um perigo, pode ser algum produto pirata ou mesmo pode ser um site que não exista e vai capturar seus dados e você vai pagar e você não vai receber o produto, isso é muito comum também. Agora, a recomendação é no sentido de que, antes de comprar, procure saber quem é o fornecedor, saber se realmente entrega o produto, se não tem qualquer problema contra aquele fornecedor, de forma que se possa fazer uma aquisição segura. Marinês, a gente vai aproveitar, já que estamos falando de internet, colocar o site da Proteste no ar. E eu queria ouvir de você também um pouquinho em relação aos serviços que a Proteste oferece, em relação a esclarecer tantas dúvidas, né, que o consumidor tem em relação aos seus direitos. Ela é uma entidade de defesa do consumidor, ela trabalha em várias frentes, orientação para o associado. Nós temos campanhas, nós temos ações judiciais, representamos o consumidor em vários fóruns, debates, de forma a melhorar as leis existentes, regulamentos, e participamos ativamente de várias áreas relacionadas aos direitos do consumidor.
O nosso site, ele é o www.proteste.org.br. Ali as pessoas podem entrar, ter acesso e ver as últimas campanhas e os trabalhos que temos desenvolvido nessa área. Muito bacana, a gente está ilustrando aqui com a imagem do site da Proteste. E uma outra pergunta que eu quero fazer para você, Marinês, que também preocupa a muitos brasileiros, é quando você recebe aquela ligação de alguma operadora, alguma empresa querendo oferecer algum tipo de serviço, já tem seu número de telefone, muitas vezes já tem os seus dados, e isso levanta aquela suspeita sobre a venda de cadastro de dados. Isso é legal no Brasil? Como as empresas acabam tendo acesso ao nosso número de telefone, ao nosso endereço muitas vezes para mandar correspondência, ou mesmo ao nosso número de CPF, que aí pode abrir um precedente para uma série de outras complicações? Olha, hoje existe sim o que nós chamamos de marketing, né, que acaba capturando esses dados a partir de aquisições que o consumidor faz. Agora, existe lei que obriga o fornecedor, quando você vai fazer sua compra, seu financiamento, indicar se você não quer receber esse tipo de contato. Então, você já pode assinalar, no caso de você ter assinalado e ainda estar recebendo ligações indevidas, horário fora do comércio, do horário comercial, pode reclamar nos órgãos de defesa do consumidor e até ele entrar em contato para saber de onde é que obteve essas informações, esses dados cadastrais. Nós sabemos que o marketing no Brasil compartilha esses cadastros, mas o consumidor tem que autorizar a utilização desses dados, telefone, endereço. E muita gente também chega a ser pego de surpresa quando vai fazer uma compra comum e lhe é pedido, além do nome, o e-mail, claro, uma forma de contato que a empresa pode oferecer aí como opção, mas também o número de CPF. Por um lado tem a questão aí das notas fiscais, do reembolso que o cidadão pode ter, mas se ele não quiser, ele é obrigado a fornecer o seu número de CPF em qualquer compra que lhe for solicitada? Olha, o consumidor não é obrigado. Lógico que se ele vai fazer um financiamento, um empréstimo, vai precisar do RG, do CPF, dos seus dados, mas ele já tem que informar por meio de um cadastro que o fornecedor tem que oferecer que não deseja que seja compartilhado esse cadastro. Isso é importante, porque se o consumidor ele coloca ali que não quer receber qualquer tipo de ligação, contato, isso acontecer, ele pode reclamar nos órgãos de defesa do consumidor e, além disso, ele pode também, além de estar reclamando nos órgãos de defesa do consumidor, se sentir prejudicado, entrar com uma ação na justiça contra a empresa que compartilhou seus dados, seu cadastro, sem autorização prévia. Importante, então, esse alerta. Nosso tempo, infelizmente, já chegou ao fim por aqui, mas muito obrigado por todas as informações e os esclarecimentos. Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste, muito obrigado por ter participado do Conexão Futura. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, em homenagem ao Dia do Trabalhador, comemorado no último fim de semana, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos fazer uma análise das leis trabalhistas e o que precisa avançar no país para que o direito do trabalhador seja garantido. Então não perca esse bate-papo, voltamos logo mais com Conexão Futura e eu espero você. Até já!